Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar aqui com vocês nesse canal, meus irmãos, onde nós vamos tratar de um assunto de relevância muito importante e que também amplia ou amplifica o nosso interesse, o nosso intelecto e também esclarece muitas perguntas, muitos porquês. E nós hoje vamos falar, irmão, da glória da segunda casa. A glória da segunda casa, como nos diz lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Vamos abrir aqui já para a gente poder ler. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz Yahweh dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz Yahweh dos exércitos. Irmãos, como a gente sabe que as escrituras, principalmente a do Velho Testamento, ela joga luz para o Novo Testamento, é uma sombra, o Velho Testamento é uma sombra do que a gente aprende no Novo Testamento. E dentro de um contexto histórico, evidentemente que nós podemos entender aí, né, a glória do Templo de Salomão foi tremenda, irmãos, comparado com as tendas de pele que andou por muitos anos no deserto, vagueou por muitos anos no deserto e depois foi estabelecida na Terra Prometida e ficou ali sendo usada aquela tenda de pele por muitos anos, aquelas cabanas, né, onde ficava o pátio, o puro lugar e o puríssimo lugar. E eu quero explicar para vocês porque que eu estou falando puríssimo lugar no lugar de santíssimo, santo e santíssimo. Porque santo, a palavra que remete, o significado primário da palavra santo é secundário, é separado. A palavra santo, o significado dela é separado. Então, dentro dessa estrutura que a gente entende que a palavra santo, o significado fica separado. O que é separado? Uma coisa separada de alguém, o que é? É uma coisa que você já não tem mais contato com ela. Por exemplo, Yahweh, ele baniu os demônios da presença dele, do contato com ele. Yahweh não dá ouvido para demônio nenhum. Os demônios podem chamar ele quanto vez quiser que Yahweh ignore. Yahweh não dá ouvido. Então Yahweh é separado dos demônios. Entendeu? Eu estou aqui, vou falar da glória da segunda casa, mas estou dando essa ênfase, estou dando esse spoiler a respeito da palavra santo. O porquê que eu uso, no lugar da palavra santo, eu uso puríssimo, sagradíssimo. Porque uma vez por ano, irmãos, Arão entrava lá no sagradíssimo lugar, no puríssimo lugar. E o lugar, ele não era separado da presença dos filhos de Yahweh. Os filhos de Yahweh eram representados por Arão, quando Arão entrava lá no puríssimo lugar, no sagradíssimo lugar. Mas em relação aos demônios, a palavra santa é literal, é separado. E por isso eu sempre digo, no lugar da gente dizer que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que dizer que nós temos o Ruach Kadosh, porque o Ruach Kadosh é uma expressão perfeita. A palavra, o lugar santo é de segundo plano, Agora, quando a gente expressa o Ruach Kadosh, eu tenho o Ruach Kadosh, você está dizendo que você tem o Espírito puro, o Espírito sagrado, o Espírito perfeito, o Espírito justo, o Espírito de amor. Você está dizendo tudo isso, porque isso tudo dentro do Ruach Kadosh é de primeiro plano, é de primeira, como é que eu posso falar? De primeira aplicação. Quando você fala Espírito Santo, aí dentro do Ruach Kadosh é algo que se refere apenas aos demônios. Porque Yahweh, de fato, irmãos, é separado dos demônios, não de nós. Entendeu? Quando
o macumbeiro diz que vai acender uma vela para o santo, ele está dizendo que vai acender uma vela para os demônios. Porque os demônios é que são separados de Yahweh. Então, para que a gente possa entender o contexto da mensagem de hoje, tenha em mente que eu não posso usar a palavra santa para descrever o templo. Eu posso usar a palavra puro ou sagrado e sagradíssimo. Então, dentro da estrutura do templo de pele e também no templo de pedra que fez Salomão, sempre existiu a estrutura do pátio, onde ficam as pessoas, a estrutura do sagrado e a estrutura do sagradíssimo, ou do puro e do puríssimo. Mas nunca separado, irmãos, porque uma vez por ano, Arão ia lá nos representar diante do Pai, diante de Alxa, ele iria lá nos representar. Então isso nos conectava com o nosso Pai. Por isso a expressão santo a gente nunca deve usar quando vai tratar de assunto do nosso relacionamento com Yahweh e do relacionamento de Yahweh conosco. A palavra santo é única e exclusivamente aplicada aos demônios, porque os demônios é que são separados de Yahweh. Mas vamos continuar aqui. A glória da segunda casa ela vai ser maior, irmãos, do que a da primeira. E podemos entender que no sentido literal, em relação ao templo de pele, comparado com o templo de Salomão, foi de muito maior glória quando Salomão ergueu aquele templo. E era, irmãos, ali a gente pode enxergar uma sombra do que a segunda casa espiritual vai ser comparada com a primeira casa espiritual. E quando nós entendemos o que é a primeira casa espiritual, foi quando Yahweh, através de Alxa, fez Adão e Eva, irmãos. Adão e Eva, eles eram perfeitos, saiu perfeito da mão de Yahweh. E saiu com uma glória que, se nós formos comparar agora com essa casa que agora nós estamos, a casa que Adão e Eva estavam, era um palacete comparado com isso aqui. Isso aqui é uma ruína pura. Esse corpo aqui é perecível. É um corpo que sente doença, que sente problemas, que passa por problemas. E quando nós, comparando a primeira casa, Adão e Eva, perto com a segunda casa espiritual, a glória da segunda é muito maior, irmãos. Na primeira, Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não conheciam o bem e o mal. Eles eram completamente, como é que eu posso falar? Ignorantes a respeito do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que o conhecimento do bem e do mal estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, que é representada por Satã. Porque Satã, irmãos, ele é conhecedor do bem e do mal. A árvore da vida é representada por Yahweh. Se eles comessem dela, sem tocar na outra árvore, eles iriam viver para sempre. Porém, entretanto, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então o corpo deles deixou de ser o que era para se transformar nisso aqui que nós vivemos hoje. E a glória da segunda casa ela vai ser maior, meus irmãos, porque na segunda casa vai acontecer uma série de coisas que vai tornar impossível o pecado se levantar pela segunda vez, vai se tornar impossível nós perdermos o segundo corpo, o segundo templo. Porque o templo de Yahweh, irmãos, é o nosso corpo, não é parede. Não é parede. Simbolicamente, de uma forma didática, a Shekinah brilhava lá no puríssimo lugar. Era a presença de Yahweh representada ali. Muito grosseiramente falando, porque se fosse a presença de Yahweh como ela é, Arão não podia entrar lá, porque ele ia morrer. Era uma presença muito superficial. A Shekinah brilhando em cima da arca era algo superficial. Não era a glória de Yahweh como Yahweh é, porque Arão não poderia oficializar lá dentro do puríssimo lugar, ou do sagradíssimo lugar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, nós precisamos entender isso. A glória da segunda casa, ela é
extremamente superior do que a glória da primeira casa. Aquele corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado era um corpo que estava sujeito, dependendo da escolha deles, estava sujeito à morte. E o outro corpo que nós vamos ter, irmãos, ele não vai estar mais sujeito à morte. Não vai ter mais possibilidade de queda. Por quê? Por que não vai ter possibilidade de queda? Na frente eu vou explicar isso para você. Mas vamos agora em 1 Coríntios 15, 24 e 28. 1 Coríntios 15, 24 ao 28. 1 Coríntios 1 Coríntios, Paulo. Não erra aí não, que é 1 Coríntios 15, 24 e em diante. Que nós vamos ler da seguinte maneira. Deixa eu ver se está aqui para vocês. Tá. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Criador, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se acentua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Criador seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que... Não, é só aí mesmo. É só ir até o verso 28. Irmãos, então, nós vimos aqui que Yahshua vai entregar o reino na mão do Pai. Por que ele vai entregar o reino na mão do Pai? Ele reinou durante 1000 anos e depois do milênio ele vai entregar o reino na mão do Pai, porque o último inimigo a ser vencido, que é a morte, essa obra é feita pelo autor da vida. Essa obra é feita por Yahweh, exclusivamente por Yahweh. E a segunda glória, a segunda casa, vai ser estabelecida diretamente pelo nosso Pai. Observa que o texto ele é bem categórico. Ele mostra que o Filho se sujeita ao Pai. Nunca nós encontramos nas Escrituras o Pai se sujeitando ao Filho. Isso não vai aparecer nunca, porque o Pai é o maior de todos, não é que ele vai se sujeitar ao Filho. Mas o Filho se sujeita ao Pai. E é por isso que a nossa adoração deve ser única e exclusivamente para o Pai. Entende? E eu estou aqui dando um spoiler, mostrando aqui nesses textos que a Trindade não existe. Adorar três Deus não existe. Nós estamos falando da segunda casa e vamos continuar falando. Eu só estou dando um spoiler para mostrar para você. Por que a Trindade não existe? Porque o próprio Filho ele se sujeita ao Pai. O Pai é o maior de todos. Então é Ele que é para ser adorado e o Filho nos leva a adorar o Pai. Ele não falou lá para Satã, quando Satã pediu adoração a Yahshua. Yahshua falou para ele, somente ao Criador adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestará culto. Ele não falou lá somente ao Pai, somente ao Filho e somente ao Espírito Santo. Ele não falou isso. Entende? Mas vamos continuar. Então Yahshua, ele entrega ao Pai o reino. E o Pai vai fazer nova todas as coisas. Então o último inimigo que vai ser vencido é a morte. E quando é que vai acontecer isso? No 8º milênio, que é o milênio de vitória, que é o milênio de conquista, que é o milênio onde Yahweh vai estabelecer a segunda casa. A segunda casa, irmão, de modo definitivo. Nós que já vamos estar reinando com Yahshua, nós já vamos estar nessa segunda casa. Nós que vamos estar reinando com Yahshua. Nós já estaremos, não precisamos esperar chegar até o fim do milênio para receber a segunda casa. Não, os que estão dentro da cidade, todos os que estão dentro da cidade já vão estar com o corpo transformado, corpo perfeito. Os que estão fora da cidade, não.
os que estão por lá de fora da cidade, eles terão corpo natural ainda, corpo sujeito até mesmo à morte. Por isso lá em Isaías 66 fala, o que morrer com 100 anos vai morrer jovem. Por isso, olha o contexto lá. É o contexto do reinado milenar. Então, no reinado milenar de Yahshua, a morte ainda vai existir. Porém, entretanto, quando Yahshua entregar o reino na mão do Pai, o Pai vai fazer nova todas as coisas e o último inimigo a ser vencido é a morte. E aquelas pessoas que estarão por lá de fora da cidade, evidentemente, que os que são da descendência de Yahweh vão receber os seus corpos também imortais e também incorruptíveis. E nós temos que entender, irmãos, o porquê que a queda veio, porquê que o pecado entrou e houve essa parafernália toda aí, esse desencontro, vamos dizer assim, esse desencontro de propósito. Ou seja, o propósito de Yahweh é felicidade eterna, sem mancha e nem sombra de pecado. Esse é o propósito de Yahweh. Mas o propósito de Satanás é manchar tudo. Porém, entretanto, para que Yahweh pudesse fazer o reino inabalável, ele tinha que fazer um reino capaz de ser abalado. Em Hebreus 12, 28. Vamos ver aqui, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Tá vendo? Deixa eu ver se eu acho uma tradução melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Uma tradução melhor. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos e adoremos ao Criador de um modo que agora que o agrade com respeito e temor. Então, irmãos, as coisas inabaláveis, as coisas móveis, foi lá na primeira casa. Porque na primeira casa, o pecado, ele teve a condição de se levantar como se levantou, e na segunda casa, o pecado não se levantará pela segunda vez. Na primeira casa, Adão e Eva, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Na segunda casa, nós já saberemos o que é o bem e o que é o mal, pela experiência que nós já passamos aqui. Por isso, todas essas coisas que acontecem, elas estavam tudo dentro de um propósito já estabelecido por Yahweh dos Exércitos. Ou vocês pensam que Yahweh dos Exércitos não sabia que Satanás iria se levantar contra ele? Ou vocês pensam que Yahweh dos Exércitos não sabia que Eva ia cair em apostasia, ia cair em adultério e também iria levar o seu marido ao engano? Claro que Yahweh sabia, mas todas essas coisas tinham que acontecer. Por quê? Para que as coisas móveis se tornassem imóveis. As coisas abaláveis se tornassem em coisa inabalável. Ou seja, na eternidade, irmãos, com o nosso segundo corpo, com a glória do segundo corpo, nós vamos viver eternamente num estado de tranquilidade, num estado de felicidade plena, eterna. Por quê? Porque nós já vamos estar com um corpo perfeito, nós teremos o corpo perfeito, já teremos também conhecimento do bem e do mal, porque o que sugere lá, no princípio, Adão e Eva não conheciam o mal. Existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E se existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, isso sugere o quê? Que Adão e Eva não conheciam o bem e o mal. Eles não conheciam o bem e o mal. Para que eles pudessem conhecer, eles tiveram que comer do fruto. Agora eu pergunto para você,
Isso pegou Iau de surpresa? Iau não sabia que eles iriam comer do fruto? Claro, irmão, que Iau sabia. Mas Iau estabelece todas essas coisas e movimenta com elas de uma forma que ele fica inculpável. Iau não tem culpa de nada, ele fez tudo certinho. Deu o direito de escolha, né, a livre agência, não livre-arbítrio. Livre-arbítrio só Iau tem, nós temos que lembrar disso. Só Iau tem livre-arbítrio, nós temos livre agência, que é a capacidade de escolher dentro da nossa esfera. Nós não somos igual a Iau. Iau pode fazer o que quiser, quando quer, na hora que quiser, e não pode ser questionado. Nós não podemos fazer o que queremos. Por exemplo, um exemplo que, só para poder você entender que nós não temos livre-arbítrio. Você pode decidir ficar neutro em relação ao diabo e ficar neutro em relação a Iau? Você pode tomar essa decisão? Não, porque se você rejeita Iau, você já está recebendo Satanás. Entendeu? Se você recebe Iau, automaticamente, para receber Iau, você não pode agradar o outro, porque é impossível agradar dois soberanos, ou dois, como é que eu posso falar? Vamos dizer até dois mestres, porque o inimigo, ele é o mestre da arte da maldade. Você não pode agradar o mestre da arte da bondade e ao mesmo tempo agradar o mestre da arte da maldade, porque é isso que o inimigo é. Ele é mestre da arte da maldade. Ele é o arqui-inimigo. Para fazer mal, não existe ninguém igual a ele. Ninguém para fazer mal igual ao inimigo. O arqui-inimigo. Então você não tem condições de escolher ficar isento de um e de outro. Ou você está do lado de um ou está do lado do outro. Não tem muro para você ficar em cima. Por isso que eu digo que nós não temos livre-arbítrio. Nós não podemos tomar a decisão que a gente quer. Porque você acha que os ateus aí, que diz que não acreditam em Iau, mas na hora que o bicho pega, numa dor de dente, numa dor de barriga, observa que eles não acreditam, mas eles chamam por ele. É, meu irmão. Chama. Então não tem condição de ficar isento dessa escolha. Não tem. É impossível fazer essa escolha. Ou tu está do lado de Iau, ou tu está do lado do inimigo. Isso foi só uma... como é que eu posso falar aqui? Uma ilustração. E dentro do contexto do que eu estou falando, irmãos, vamos ler sobre o templo inabalável, sobre o corpo inabalável, e que a angústia não se levantará pela segunda vez, porque o que causa a angústia não é o pecado? Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não existiria angústia, a gente ia ficar angustiado com o quê? Entendeu? Então, a angústia não se levantará pela segunda vez. E se você se quiser colocar aí no lugar de angústia, você pode colocar: o pecado não se levantará pela segunda vez. E já vamos continuar explicando. Vamos ler aqui no livro de Ageu. Não, Naum. No livro de Naum, 1:9. Naum, capítulo 1, versículo 9. Naum, capítulo 1, versículo 9. Aqui. O que é que vocês estão planejando contra Iau? Ele os destruirá completamente. Contra Iau ninguém se levanta duas vezes, tá vendo? Contra Iau ninguém se levanta duas vezes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quem é que vai se levantar contra ele duas vezes? Ninguém se levanta duas vezes. E olha o que eu coloquei aqui na linguagem de hoje. Tá vendo? Tá vendo? A linguagem de hoje ainda é mais tranquila. Ninguém se levanta duas vezes. Nem mesmo o pecado vai se levantar duas vezes contra ele. Entendeu? Aqui, ó. Vou colocar nessa linguagem aqui. Que pensais vós contra Iau? Ele mesmo vos consumirá de todo.
Não se levantará por duas vezes a angústia. Tá vendo? Lá na linguagem de hoje ainda ficou melhor. Ninguém se levanta contra Iau por duas vezes, irmãos. Então, quando Iau nos der o corpo perfeito, a glória da segunda casa, o segundo corpo, vai ser muito maior do que o corpo de Adão lá antes da queda. O corpo de Adão antes da queda, irmãos, ele era propício, ele era... Aliás, tinha possibilidade dele cair. Sendo que na segunda casa não haverá possibilidade de queda. Jamais ninguém se levantará contra Iau. Sabe por quê, irmãos? Porque o caráter de Iau já está provado que é justo, que é perfeito. E se alguém quiser se levantar, que não vai acontecer isso, Iau vai fulminar na hora, irmãos. Quem é que vai querer ser fulminado? Quem é que vai querer ser fulminado, irmão? Quem é que vai querer ser jogado no inferno? Quando Satã se levantou contra Iau, Iau não podia destruí-lo, irmãos. Porque se Iau tivesse destruído o diabo quando ele se levantou contra ele, como é que as outras criaturas, os outros anjos, em todo o universo, em todo o multiverso, como é que eles iriam ter amor por Iau, se Iau tivesse destruído Satã ali naquela hora? Os anjos iriam ficar com medo, iria mostrar uma devoção, um amor e um respeito por medo, em vez de ser de fato por amor. Então Iau não pôde destruir Satã ali naquela hora. Por quê? Porque aí Satã ia ter a confissão da parte do próprio Iau que o caráter de Iau era injusto. Só porque ele foi contra as coisas de Iau, então Iau destruiu ele ali na hora. Então Satanás iria conseguir fazer o que ele queria. Mas Iau, na sua sabedoria, deixou transcorrer o caráter do diabo por todos esses anos que a gente sabe. A gente conhece, irmão, de tempo aqui da Terra, que vai agora entrar aí na abertura aí do 7º milênio, 7.000 anos aqui na Terra, mas a gente não sabe quanto tempo de rebelião Iau suportou ele lá no céu, lá no Chamaim. Porque, irmão, para ele enganar a terça parte dos anjos, não foi uma obra de um dia, 2 dias ou 3 dias. Não, irmãos, deve ter passado muitos séculos. Iau aguentando ele lá e ele disseminando a maldade e Iau deixando, porque os anjos também, irmãos, eles também têm livre agência. Eles também têm a capacidade de escolha. Entende? Então, a gente não tem essa informação. Quanto tempo levou, que Satanás levou para enganar a terça parte dos anjos? Mas eu acredito, irmãos, que não foi da noite para o dia que Satanás enganou a terça parte dos anjos. Ele foi disseminando as mentiras dele, igual agora, aqui, hoje, nesse tempo que a gente está. Aí nessa mentira que a humanidade está aí, nesse abominável da desolação, que a gente conhece aí, que a Igreja Católica trouxe e colocou o nome primeiro Iesu e depois Jesus, e por aí vai. Esse engano que embrulhou toda a humanidade, que elas hoje agora, toda a humanidade, pouca gente, invoca o nome do Pai e o nome do Filho de maneira correta. Invoca Iau, o Pai, invoca Iaush, o Filho, de maneira correta, porque Iau, chegou o tempo dele restaurar, chegou o tempo dele revelar para nós. Então você vê que ele levou aí, irmãos, 6.000 anos. Aliás, 6.000 anos não, porque o engano mesmo entrou no ano 380, mais ou menos, entre 325 a 380, que começou a ser colocada a mudança dos nomes sagrados para esses nomes paganizados que tem aí. Então você vê, levou 1000, nós estamos em 2000, vamos considerar que foi no ano 300. Vamos considerar no ano 300. Vamos esquecer os quebradinhos. Considerando que foi no ano 300, 1800 daria 2000. 1800, irmãos, 1850 anos, considerando que sendo no ano 325. 1850 anos. Se foi no ano 385, 1915 anos de engano. Ele foi embrulhando a humanidade e hoje a humanidade aí adora o porco e nem sabe que está adorando o porco.
Nem mesmo os pastores, irmãos, sabem que estão adorando o porco. Os papas sabem. Os papas, os padres, eles sabem. Mas os pastores não sabem, não. Os pastores não sabem que eles estão adorando o porco. Entende, irmãos? Então, dentro dessa estrutura que nós acabamos de ver, o pecado não se levantará pela segunda vez, irmãos. Porque nós já vamos ter corpo perfeito novamente. Tão perfeito e tão maior em sabedoria do que o corpo de Adão e Eva antes da queda. Adão e Eva antes da queda, irmãos, eles não conheciam o que era bem e o mal. Eles não conheciam o que era amor e o que era ódio. Eles não conheciam o que era vida e o que era morte. Eles só foram conhecer, ter a diferença entre vida e morte, quando Yahshua teve que matar, sacrificar aquele cordeiro para fazer vestimenta para eles. Ali eles entenderam o que é a morte. A morte é a separação da vida, é a alienação da vida. Aquele cordeiro que eles viram Yahshua matando, irmãos, para tirar a pele e fazer roupa para eles, nunca mais eles viram aquele cordeiro. Eles viram outro cordeiro, mas aquele não. E eu acredito, na minha ignorância, quando eles tiveram que se ver comendo a carne daquele cordeiro, porque eu não acredito, irmãos, que Yahshua só fez a roupa para eles. Eu acredito que ali Yahshua também celebrou com ele a peça, celebrou com ele a Páscoa, né, que a gente chama a peça que a gente chama de Páscoa. Eu acredito que eles tiveram que comer a carne também daquele cordeiro. Tiveram que comer a carne daquele cordeiro, irmãos. Porque aquele cordeiro simbolizava Yahshua. Quem não come o meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Entende, irmãos? Como é grande essas coisas, como é fantástica. Você parar para analisar toda essa estrutura. E por que o pecado teve que entrar, irmãos? Porque primeiro Yahweh tinha que fazer algo abalável, algo que pudesse ser destruído, para ele estabelecer o que vai ser inabalável, indestrutível. O estilo de vida que nós teremos por ocasião do reino na mão de Yahshua vai entregar o reino na mão do Pai. Então o Pai vai fazer nova todas as coisas. E nós vamos ter o privilégio, irmão, de estar do lado do Pai, vendo o Pai construir e fazer nova todas as coisas. Que coisa tremenda isso, irmãos. Nós vamos estar do lado do Pai, vendo o Pai fazer nova todas as coisas. E observe que na primeira casa, o Pai fez através do Filho, na primeira casa. Mas na segunda casa, o Filho entrega o reino na mão do Pai e o próprio Pai vai fazer. Ele não vai nem fazer através de Yahshua. Ele próprio que vai fazer. Quando Yahshua entregar o reino na mão dele, o Pai faz nova todas as coisas. Olha que coisa tremenda, irmãos. Como a primeira casa era algo que tinha que ser abalável, que tinha que ter a possibilidade da entrada do pecado, a primeira casa foi feita com nessa descrição, nessas características. Ela era propícia a ter que experimentar a queda, ter que experimentar o mal. E o Pai então faz através de Yahshua. Por que o Pai fez através de Yahshua? Por que, irmãos? Porque quando ele faz através de Yahshua, ele está dizendo para nós, olha, a primeira casa, por ser inferior, eu estou deixando meu filho fazer. Porque o meu filho, como é que eu posso falar? Em supremacia, o meu filho é inferior a mim. Por isso eu dei a honra, porque é uma honra, irmão. Tu pensa que Yahshua não se sentiu honrado em fazer a primeira casa? Lógico, com o poder que Yahweh deu a ele, para ele fazer a primeira casa. E como essa primeira casa ela era sujeita ao abalo, Yahshua deixou o filho fazer. Pediu para que o filho fizesse, porque a inabalável, quem vai fazer é Yahweh. Quando é que ele vai fazer a casa inabalável? Construir tudo novo. Depois do reinado milenar, irmãos. Nós, dentro da cidade, já vamos estar com o corpo inabalável.
Não vai acontecer nada com o nosso corpo. Quando Yahweh estiver fazendo nova todas as coisas, o nosso corpo vai continuar inabalável, porque nós já vamos ter corpo perfeito, corpo inabalável. Mas as coisas do lado de fora da cidade, elas precisam ser reconstruídas. E é Yahweh que vai fazer. Quando Yahweh entregar o reino na mão do Pai, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. E a morte, irmão, só pode ser vencida pelo autor da vida. E Yahweh é o autor da vida. O filho não. O filho não é o autor da vida. O filho, houve um tempo na eternidade em que ele não existia. Como é que ele pode ser o autor da vida? O autor da vida é o Pai. Então só o Pai pode aniquilar com o império da morte. Entende? Que Yahweh nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós toda a sabedoria que nós precisamos ter, e que você, que é um Yaldim, que sabe das coisas que eu estou falando aqui, irmãos, engrossa as fileiras de Yahweh, não só aqui nesse canal, Yahweh Shalaim, engrossa lá também no canal do nosso irmão Romilson, Atalaia de Yahweh, e tem outros canais agora acho que tem um outro canal que eu agora não me lembro. Se inscreva lá também, irmão. Se inscreva em outros canais de outros Yaldim também, para engrossar a fileira de Yahweh aqui no YouTube. As fileiras das tropas, os soldados de Yahweh aqui nesta plataforma. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach. Que assim seja.